E aí galera, bom dia. Hoje a gente vai finalizar essas aulas de estudos de funções com a função logarítmica, que assusta muito o pessoal, mas não é lá essas coisas todas assim de difícil e é importante saber. Agora que é muito necessário que você tenha entendido bem a aula passada de função exponencial, porque como a gente vai ver mais para frente, a função logarítmica ela nada mais é do que a função inversa da exponencial. Então, se você ainda não entendeu a aula passada direito, a função exponencial, as regras, aquelas regrinhas básicas que a gente fez lá uma revisão de exponenciação, então dá uma revisada, tá? Porque senão aí sim vai ficar mais complicado agora. Mas se você entendeu bem a função exponencial, então tá tranquilo. Aí bora começar, como a gente vem fazendo nas aulas de funções, com um probleminha. Na América Latina, a população cresce a uma taxa de 3% ao ano. Preste atenção. Aproximadamente. Em quantos anos a sua população vai dobrar se a taxa de crescimento continuar a mesma, uma taxa de 3% ao ano? Aí note que ele não deu um número de população inicial, né? Porque não importa, pode ser qualquer população, ele só quer o tempo em que ela vai dobrar, crescendo essa taxa de 3% ao ano. Aí, como a gente vai ver, é igualzinho ao que foi na função exponencial, né? Basicamente, pelo menos para encontrar a função. Trazendo aqui para cima, bora tentar encontrar, determinar a função disso aí. Nós vimos umas 3 vezes na aula passada como encontrar esse tipo de função, que inicialmente vai ser uma função do tipo exponencial. Aí P0 vai ser a população inicial da gente, tá? Que é o que ele quer que vá dobrar depois duplicar. Aí primeiro P0 igual a P0, simplesmente assim. E no próximo ano, né, P1, quem é que vai ser a população? Presta atenção, se ela cresce a uma taxa de 3%, a gente viu isso na aula passada, né? Por quem eu multiplico o termo anterior? 1,03, tá? Porque 1 é para manter a população que já tinha antes, e esse 0,03 é o crescimento de 3%. E assim sucessivamente. P2 pega o termo anterior aqui e multiplica de novo, né? Vai crescer de novo 3%, então fica ao quadrado. P3 ao cubo, igualzinho à aula passada. P4 à quarta e assim por diante. E aí, qual seria o nosso enésimo termo? Né? O P índice N, né? Onde estão essas interrogações aí. Mesma coisa, vou fazer de novo passo a passo, mas provavelmente você já sabe fazer isso aí tranquilo. Né? Vou substituir esses dois termos só para ficar mais fácil a análise, né? Colocando esse 1,03 neles também. Aí no primeiro fica elevado a zero, né? Um número elevado a zero dá 1, como está aí. Então esse termo, isso tudinho, é igual a isso, não mudei nada. No P1 também, como é que fica? 1,03 elevado a 1. Esse termo continua igual a esse, eu só quero que fique mais fácil a visualização, eu não alterei nada. Aí posso ocultar esses outros aqui. E aí de novo, como é que fica? Olha a relação aqui, o expoente e o índice do termo. Como é que está? Sempre igual, concordam? Então fica tranquilo, agora vem aqui embaixo, posso tirar essas interrogações e como é que fica o termo geral, índice N? 1,03 elevado a n vezes a população P0, população inicial. Então, se eu quiser descobrir, por exemplo, a população depois de 20 anos, né, o P20, n igual a 20, é só vir aqui no expoente e substituir por 20, que está ótimo. Né? Aí, para ficar com a cara mais de função, seria algo desse tipo. População em qualquer tempo é igual a 1,03 elevado ao tempo em anos, vezes a população inicial P0, tá? Trazendo a nossa função para cá, como é que ficaria? O que ele quer, tá aqui em cima, quando a população vai dobrar o tempo t, em que a população já vai ser o dobro, mantendo essa mesma taxa de crescimento. Ou seja, que P, a população, seja o dobro, né, da inicial ou 2 vezes P0. Então, comparando a função com essa relação aqui, já dá para ver que esse 1,03 elevado a t tem que ser igual a 2. Né? É a única coisa que está diferente nessas duas expressões. Mas, para ser um pouquinho chato, bora lá fazendo passo a passo. O lado direito da função, que está em amarelo,
E o lado esquerdo, ao invés de P, a população, eu coloco o dobro da população inicial, ou 2 vezes P0. É isso que ele quer que a gente encontre. Aí P0 corta com P0 e ficamos só com essa relação. 1,03 elevado a T igual a 2. E aí que está o problema. Como danado, a gente vai descobrir o valor desse expoente T. Vocês devem lembrar, na aula passada, de função exponencial, na última questão, a gente, que era das plantas de eucalipto, lembrou? Teve que resolver essa expressão aqui. E o que foi que eu disse? Sempre que você tiver que fazer algo desse tipo, onde a incógnita está no expoente, como nesse caso, você tenta igualar as bases. Transformar em duas potências, nesse caso aqui, de base 2. Aí o que a gente fez? Substituiu o 8 por 2 ao cubo. Aí ficou bem fácil agora, né? A base estava igual, 2 e 2, então os expoentes eram iguais. Aí ficou meio que uma equação de primeiro grau, né, para você resolver e determinar a incógnita. E aí ficou t igual a 4, tranquilo. E por isso que nessa questão nem falava de logaritmo nem nada, era só isso aí, t igual a 4. Agora tente fazer isso aqui, para você ver. Qual seria o objetivo? Igualar as bases, ou seja, transformar esse 2 em 1,03 elevado a alguma coisa. Se eu conseguisse fazer isso, aí estava ótimo, porque era só igualar t a essas 3 interrogações aqui, se eu conseguisse fazer isso. Mas 1,03 elevado a quanto que dá 2? Eis um mistério, não vai dar para fazer isso de cabeça não. Então, essa forma de resolver está desconsiderada. Agora, não tem como fazer isso. Então, bora lá entender outra forma de isolar esse expoente t aqui, que é o que a gente quer descobrir. Aí, para isso, que surgem os nossos queridos logaritmos. Aí, para entender a ideia dessa estrutura, o que seria cada um desses termos aí? O b, o principal, assim, entre aspas, é o nosso logaritmo. O a é a base e o k é o que a gente chama de logaritmando. E aí se lê assim, log de k na base a é igual a b, tá? Prestem atenção. Agora, não se estressem, eu vou clicar muito ainda nessa tecla do que significa essa expressão aí. Comparando, olha só. E mais uma coisa aqui. Esse b, como a gente vai ver mais pra frente, é o que seria como o tempo, né, o expoente que a gente quer isolar. Olha que ele está isolado aqui, tá? Mas bora continuar. Primeiro, bora fazer uma analogia. Quando o número está na forma exponencial, como está aí, a elevado a b igual a k, o que seria cada um desses termos? O b é o nosso expoente, certo? O a seria a nossa base, e o próprio a elevado a b, ou seja, k, né, seria a potência, o que a gente chama de potência. Essa estrutura aí todo mundo conhece, né? Agora, como foi nesse exemplo que a gente está tentando resolver, nesse exercício, o que a gente quer isolar é esse expoente. E aí, para isso, é que eu posso representar agora na forma logarítmica. Log de k na base a igual a b, como a gente acabou de ver. E aí, bora ver, né? Seria eu pegar essa expressão e transformar nessa aqui. Aí, o b, que era o expoente, agora é chamado de logaritmo, mas continua sendo a mesma ideia de um expoente. O a é o mais fácil, continua sendo a base, né? Nos dois casos ele é a base. E o k, que era a potência, agora é o logaritmando. Aí prestem muita atenção nessa relação. O que está na mesma linha aqui é porque é igual. O expoente corresponde ao logaritmo, a base continua a mesma, e a potência corresponde ao logaritmando. E lembrem-se dessa frase que está a ideia que está nessa linha aqui. Logaritmo é um expoente. Logaritmo é um expoente. Se der, anote aí em algum lugar para ir acompanhar até o final da aula. Então, se alguém perguntar o que é um logaritmo, é um expoente, de forma simples, tá? Se quiser, bota uma pausa aí, olha direitinho isso, anota essa relação, faz aí para praticar, que é muito importante. Pronto, aí se você entendeu esse slide anterior, fica fácil agora. Vê só, para praticar. A gente tem essa expressão que está na forma exponencial. Como?
potência K, expoente B, base A. E eu preciso descobrir esse expoente B. Aí por isso eu vou agora transformar essa expressão, converter em logaritmo. Como? A gente acabou de ver que ficaria algo desse tipo aqui. Onde é que eu coloco cada termo? Preste atenção que seria como se sempre que você fosse converter a forma exponencial para logaritmo, você faz desse modo. Aí qual é o mais fácil de identificar onde fica? As cores aí já está ajudando, né? Mas não vai ter cor lá na hora da prova. Aí a base é o mais fácil, porque ele é a base nos dois casos. Aqui ele é base A e aqui continua sendo a base A. Fica até mais embaixo, né? Sempre mais embaixo. E o próximo? Lembrem-se da frase. Logaritmo é um expoente. Até por isso está tudo em azul aí. Presta atenção na cor. Logaritmo é um expoente. Então, se logaritmo é igual e é expoente a isso aqui, então ele fica isolado. Até por isso, né, o próprio objetivo de usar logaritmo é conseguir isolar o expoente. E aqui ele está sozinho, olha, B está isolado. E o K só sobra ele, a potência vai ficar aqui. Log de K na base A igual a B. Tá? Então, primeiro você substitui a potência, depois o expoente e depois a potência. É o jeito que eu gosto de lembrar. Tá? Agora estamos aptos a retornar ao nosso problema. E como é que faríamos? Né? Trazendo aqui para cima a nossa expressão, é isso que queremos resolver, descobrir o expoente t. Tentamos igualar as bases, né? Mas não deu, nós vimos que não ia dar certo. E agora o jeito é isolar mesmo o expoente t. E aí o que a gente faz? Bora transformar isso aí na forma logarítmica. De novo. Como é que faço? Primeiro, a base, né, que está aqui, é a mais fácil. A base de 1,03 eu trago para cá. Tanto na forma exponencial quanto logaritmo, é a base, fica mais embaixo. Próximo, o próprio expoente, o logaritmo. Né? Quem é? T, coloca ele ali. E depois, só sobra a própria potência, em verde, que é o 2. E ficamos assim, log de 2 na base 1,03 igual a T. E lembrando da frase, logaritmo é um expoente, por isso que ele é igual a t, que é o expoente, tá? Lembre-se disso. Aí colocando aqui de um jeito mais formal, é isso aí que a gente tem que calcular. E não tem jeito, tá? Para fazer na mão é complicadíssimo, tem umas tabelas logarítmicas, mas não precisa usar isso. Se você estiver fazendo esse problema em casa, aí o jeito seria usar uma calculadora mesmo, tá? E aí substituindo log de 2 na base 1,03, agora sim você poderia chegar a esse resultado. T igual a aproximadamente 23,45 anos. Esse é o tempo em que essa população aqui ela vai dobrar, né, em relação à inicial, ou seja, 2p0. Tanto é que se você substituir na função 23,45, aqui o t, essa partezinha vai dar bem pertinho de 2,000 alguma coisa, tá bom? Então, lembre-se desse método, né, dessa ideia de usar logaritmo. Aqui seria complicado de você descobrir porque o t não está isolado. E aqui, né, você pode jogar na calculadora e fazer o cálculo tranquilamente. Aí, como a gente vai ver mais para frente, algumas questões do Enem pedem basicamente que você entenda, conseguir transformar, né, essa relação aqui de exponencial para logaritmo e vice-versa. E depois a gente vai ver algumas propriedades que também vão precisar lembrar. Tá? Agora, alguns problemas que envolvem meio que o contrário. Você vai ter o logaritmo na questão e vai precisar transformar para a forma exponencial. Como? De novo, é só pegar os três termos aí e colocar cada um em seu lugar. Primeiro, a base, né? Como eu já citei, é o mais fácil. Quem é a base aqui, que está mais embaixo, em vermelho? A. Aí eu trago a base para aqui. A. O próximo, o expoente, que é o próprio logaritmo. Né? Isso tudinho aqui, que é igual a B. Então, B é o expoente, que é o logaritmo. Então, eu trago para cá. E só sobra K, que está aqui, em verde, a nossa potência, eu trago para cá. Pronto, então essa expressão de cima é logarítmica é igual a essa exponencial de baixo, A elevado a B, igual a K. Tá? Lembre-se disso, pratiquem aí um pouquinho se quiser escrever, bota um pausa no vídeo, para entender bem que a gente vai precisar muito no resto da aula. E bora lá praticar, né?
Uma ideia que eu gosto muito, uma aplicação do logaritmo, é essa aqui na química, do pH, o potencial hidrogênio iônico. Provavelmente vocês já viram o pH da água igual a 7 e tal, né? E aí eu fiz essa questão para a seleção de superação 2017, né, para trazer um pouquinho, né, dessa interdisciplinaridade da matemática, que eu acho bem legal. Olha só, em fisicoquímica, o potencial hidrogênio iônico, ou simplesmente pH, é uma escala logarítmica capaz de quantificar o nível de acidez de uma substância. Para tanto, é utilizada a seguinte fórmula. E às vezes o pessoal que gosta de química mesmo, tal, estuda muito o pH, e quando cai lá nessa fórmula, trazendo a matemática, logaritmo, já se assusta. Mas é interessante você entender essa fórmula aqui para realmente dominar o assunto de potencial hidrogênio iônico. Aí eu não vou me aprofundar, né, para não entrar em química demais também. Em que esse H+, entre colchetes, representa a concentração de íons hidrônio em mol por litro. Tá? Você já tem que conhecer essas unidades, mol e tal. Suponha que o valor do pH de um certo refrigerante seja exatamente 2. Portanto, pode-se afirmar que sua concentração de H+, que é esse H+, entre colchetes, em mol por litro é igual a... Então, tudo que você teria que fazer era vir nessa função e substituir pH pelo valor que eu dei, o pH do refrigerante igual a 2, que eu vou colocar assim aqui embaixo. Isso. Aí o que eu queria só era que o candidato conseguisse transformar essa expressão, que está em forma de logaritmo, para forma exponencial, né? E depois descobrir o seu resultado, como está aí nas alternativas, né? Em números decimais. Aí, como é que fica? Primeiro eu vou pegar esse sinal de menos e jogar para o outro lado, né? Esse sinal aqui e jogar para o outro lado da equação. Então ficamos assim. Log de H+, e agora em que base? Tá estranho aí, né? Não está aparecendo aquela base vermelha que fica aqui. Isso é regra, tá? Se a base não tiver sendo explícita, é porque ela é igual a 10. Sempre que a base for igual a 10, você não precisa mostrar, pode deixar ela oculta, tá? Lembre-se disso. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Meio que desfazer esse logaritmo. Como? A gente acabou de ver. Quem é que eu trago primeiro para cá? A base, que devia estar aqui, mas se ela não está é porque é igual a 10. Já facilitou. Quem é o próximo? O expoente, que é o próprio logaritmo, que é menos 2. Né? Vem para cá. E agora, sobrou o carinha de verde lá, a concentração de H+, como sendo logaritmando, ou a nossa potência. Pronto, é só isso. Tá? Agora você tem que entender essa relação aí. E aí ficaria assim, concentração de H+ igual a 10 a menos 2. Para ficar igualzinho às alternativas, seria só 10 a menos 2 igual a 0,01, qual a unidade? Mol por litro. Só isso. Gabarito, letra B. E como a gente vai ver mais para frente, tem questão do Enem que é fácil também, que pede basicamente que você saiba isso. Porque o pessoal tem uma ideia de que sempre que uma questão tem logaritmo, ela já automaticamente é difícil. Mas também não é assim. Tá? É importante saber, né, a teoria sobre esses logaritmos. Bora ver agora uma dessas questões que eu não considero difícil, né, sobre essa escala logarítmica. Enem 2011. A escala e magnitude de momento, isso aí que ele está falando é verdade. Tá? É a aplicação do log. Abreviada como MMS e denotada como M índice W, introduzida em 1979 por Thomas, alguma coisa aí. Substitui a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos, e olha o que ele está dizendo aqui. Escala de Richter também é escala logarítmica, tá? Só como curiosidade. Para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada, menos conhecida pelo público, realmente, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. Tá? Bem interessante. Pronto. Aí MW e M0 se relacionam pela fórmula. MW igual a menos 10,7 mais 2/3. Como é que lê? Ele ainda fez o favor de colocar a base aqui, mas não precisava, já que é 10. Log de M0 na base 10. Sendo que logaritmo, estudinho, é um expoente. Tá? Só para revisar.
onde M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície através de sismogramas, cuja unidade é Aldina vezes centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude MW igual a 7,3. Aquele estilo clássico de questão. Ele te dá um valor que você vai simplesmente substituir na função e calcular alguma coisa. Tá? Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe, nessa mesma unidade que ele já deu, em Dina vezes centímetro, e nos dá essas opções aqui de potências de base 10, tá? Mesma base, igual a 10, e a gente vai ter que descobrir esse expoente. Se é descobrir um expoente, já dá para perceber, né, logaritmo, até porque ele já deu na função. Pronto, isso aí foi basicamente o que ele passou para nós. A função MW e um valor qualquer, né, um ponto de MW, 7,3. Substituindo na função, temos isso daí. E uma equação agora, já não é mais uma função, só temos que resolver essa equação e descobrir o valor do momento M0, momento sísmico. Como é que a gente faz? Bora lá. Primeiro, por enquanto, é só manipulação aritmética. Passa esse menos 10,7 para lá positivo, somando. Ficamos com 7,3 mais 10,7 dá 18. Passei o 3 que estava dividindo, passei multiplicando. E o 2 que estava multiplicando, passei dividindo. E aí 2/3 virou 3 sobre 2. Tranquilo até aí, né? Então, 18 dividido para 2 dá 9. E 9 vezes 3, 27. Pronto. É só isso agora, nessa logaritmozinho que a gente vai ter que resolver. Trazendo aqui para cima. E lembrando, né, que lá nas alternativas estava em forma exponencial, forma de potência, de base 10. E aí o que é que a gente tem que fazer? Transformar isso aí da forma de logaritmo para a forma de potência. Né? E aí, como é que a gente faz? De novo, a gente já viu umas 3 vezes. Primeiro, eu pego a base. Quem é a base nem precisava estar mostrando, já que é 10, mas ele quis. Então, 10, né, traz para cá. É a base tanto na forma de potência quanto de logaritmo. E o próximo, o mais fácil, é o expoente, que é o próprio logaritmo. Ou seja, isso tudinho que é igual a 27. Então eu trago para cá, em azul. E só sobrou o logaritmando, né, esse cara aqui em verde, que eu vou trazer para cá, e agora é a nossa potência. Então, M0 igual a 10 a 27. Só isso. Foi um problema difícil? Não. Gabarito, letra E. Difícil é o que a gente vai ver no final, tá? Mas não se assustem não. Bora seguindo. Então, é agora que você entendeu bem, né, a estrutura do logaritmo, espero eu. Bora estudar um pouquinho da função logarítmica em si, tá? Porque até agora a gente só estudou o logaritmo, mas agora um pouquinho da função. Aí, como eu já citei, a exponencial e a logarítmica são funções inversas entre si. Então, bora começar fazendo analogia, né? A gente já estudou função exponencial na aula passada, e a gente viu o quê? Que seria mais ou menos essa estrutura aqui, né? Onde o y é uma potência e o x é o expoente. Esse x, o expoente, é quem a gente joga na função, não é isso? Então, é a variável independente, que é quem a gente informa para a nossa função. Depois de informar o x, a função me retorna o y, ou seja, a variável dependente, que é quem a função retorna, né? A nossa máquina retorna para a gente depois de transformar o x, né? Preste atenção, agora a logarítmica vai ser exatamente o inverso disso. Aqui eu informo o expoente e recebo a potência. Na logarítmica vai ser o contrário, tá? Preste atenção. Temos o x agora sendo a nossa potência. E o y, o expoente, que é quem fica isolado, né? Como eu já disse, o objetivo do logaritmo é isso, isolar o expoente. E agora, a potência é a nossa variável independente, que é quem a gente joga na função. Então, antes, na exponencial, eu jogava o expoente na função. Agora é o contrário. Eu jogo a potência, o valor de potência, minha variável independente, e a função vai transformar esse x num valor de y, de expoente, que é quem retorna para a gente, logo, a nossa variável dependente. Então, de novo, eu jogo a potência na função e ela me retorna um expoente.
Ficou meio complicado de entender, né? Mas bora ver um exemplo. Essa função a gente viu muito na aula passada, y igual a 2 elevado a x, função exponencial. Se eu aplicar a função inversa, f a menos 1, como a gente viu lá na aula de introdução às funções, não sei se vocês lembram também, mas domínio vira contradomínio, domínio vira imagem, imagem vira domínio, inverte. Aí agora, a função inversa dessa exponencial vai ser essa aqui. O log de x na base 2 é igual a y, tá? E agora, quem era x virou y, inverteu. A gente já viu isso, né? Então, olha, o x aqui, né, na função exponencial, o nosso expoente, que a gente jogava na função, e agora ele virou o y, aqui na função logarítmica. Trocou de lugar. X, né, o expoente, aqui era x, que a gente jogava na função, e aqui é y, que é quem a função retorna para a gente. E aqui o y era a potência, e agora a potência é o x, que é quem a gente joga na função. Aqui a potência vinha para a gente, né, como resultado, né, retorno da função, e agora não, a gente joga, informa para a função o valor de potência. É o contrário uma da outra, como eu já citei. Só que muda a nomenclatura agora. O expoente aqui se chama logaritmo e a potência logaritmando, mas no fundo são a mesma coisa, tá? Então, se você entendeu tudo até agora, dá para entender isso aí tranquilo. Vamos analisar, né, agora o comportamento gráfico, como a gente vem fazendo nas últimas aulas, dessa função logarítmica. É a mesma função que a gente acabou de ver, o inverso de 2 elevado a x, né? Log de x na base 2, igual a y. E aqui alguns pontos, né, valores de x, que seriam potências ou logaritmandos, que eu informo para a função, e a função me retorna valores de y de expoente, tá? De logaritmo. Então, eixo das abscissas, eixo x, eixo das ordenadas, eixo y, e bora substituir esses pontos aí. Se eu jogar 0,1, a função me retorna menos 3,32, que é esse ponto aqui embaixo. Vai ficar meio bagunçado aí no começo, mas tá tranquilo, dá para desenrolar. X igual a 1, a função me retorna y igual a 0. Temos nosso segundo ponto. Prestem atenção no crescimento, o comportamento de como essa função cresce, o gráfico. X igual a 5, me retorna y igual a 2,32. X igual a 10, me retorna y igual a 3,32. X igual a 50, me retorna y igual a 5,64. E por fim, se eu jogar x igual a 100, a minha função me retorna y igual a 6,64. Temos o nosso sexto e último ponto aí. Se eu juntá-los, né, unir, eu vou obter esse gráfico. E olha aí que comportamento diferente da exponencial. Lembram, na exponencial ele vinha um crescimento bem rápido, que era até uma característica importante desse tipo de função. Aqui na logarítmica não. Olha, ele vem aqui um crescimento, olha, voando bem muito no eixo x e ele quase não aumenta de tamanho no y. Vai aumentando bem devagarzinho. É o contrário realmente da função exponencial. Olha aqui, comparando a função exponencial primeiro, eixo x, eixo y. E, como a gente viu, y igual a 2x, aquela função que mostramos anteriormente, o gráfico seria algo desse tipo, aqui um crescimento, vindo aqui, um crescimento bem rápido, tá? Cortando o eixo y no 1. Na função logarítmica é o contrário disso, ele não vai crescer rápido, e sim bem lentamente. Está aqui o nosso plano cartesiano, e agora olha, né, a função inversa, y, é igual a log de x na base 2, e um comportamento contrário, bem diferente. Antes ele crescia rápido, e agora ele vem crescendo bem devagar, cortando agora o eixo x no ponto 1. Tá? Realmente é o contrário um do outro. Quem era x vira y, quem era domínio vira imagem. Então acabamos de ver um pouco, né, da definição de função, não vou me aprofundar muito, não é necessário. O mais importante é o que vem agora, as propriedades dos logaritmos. É mais importante do que entender o gráfico em si. Prestem atenção que vamos precisar disso mais para frente. E também fizemos isso para a função exponencial. Se você ainda não entendeu, não lembra direito as propriedades das funções exponenciais, eu sugiro que volte lá na aula, dê uma olhadinha de novo, mas qualquer coisa a gente revisa agora. Porque se você souber as propriedades da função exponencial, você vai, né, conseguir relacionar essas propriedades dos logaritmos agora. Primeira propriedade. O logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos, ou seja, isso aqui.
eu tenho o logaritmo desse produto de logaritmandos. E o que é que a propriedade diz? Que eu posso simplesmente separar, somar os logaritmos. Tá? De onde que vem isso? Eu vou simplesmente decorar? Não. Você vai ter que relacionar com a função exponencial, as propriedades da potenciação. Então, esse caso, olha só, é exatamente o que está acontecendo na propriedade fundamental, lá que a gente viu na aula passada. Olha só, aqui embaixo eu tenho o produto de duas potências, a elevado a m vezes a elevado a n. Você lembra disso, né? O que a propriedade fundamental dizia? Que eu poderia simplesmente somar os expoentes. E é exatamente isso que está acontecendo com esses logaritmos. Se você lembra, entendeu direitinho a estrutura do logaritmo, aqui a gente tem as potências, que seriam os logaritmandos, né? Que é a mesma coisa que está aqui, olha, produto de duas potências, e aqui o produto de dois logaritmandos, ou seja, de duas potências. E o que é que está acontecendo desse lado? A soma de dois expoentes. Os logaritmos não são expoentes, que é aquela frase que eu disse para você lembrar, o que é um logaritmo? Um expoente. Então, o que está acontecendo aqui é exatamente o que está acontecendo aqui embaixo. Entendido? Tá? Bora para a próxima. Lembre aí, anote em algum lugar se quiser. E sempre fazendo essa analogia com as regras de potenciação. O logaritmo do quociente é igual à diferença dos logaritmos. Ou seja, eu tenho aqui o logaritmo desse quociente, dessa divisão, e o que é que ele diz? Que eu subtraio, eu separo, subtraindo os logaritmos. De novo, de onde vem isso? Das regras de potenciação. Estão lembrados dessa aqui da aula passada? É exatamente isso que está acontecendo. Olha, eu tenho aqui a potência a elevado a n, sendo dividida pela potência a elevado a m. Uma mesma base a, tá? E o que acontecia? Eu simplesmente subtraía os expoentes, né? O m sobe com sinal negativo, fica n menos m. E é exatamente isso que está acontecendo aqui em cima. Olha só, é uma divisão de duas potências, né? X sobre k, os logaritmandos correspondem às potências. E o que a propriedade me diz? Que eu subtraio os expoentes, os logaritmos são expoentes. Então é exatamente o que está acontecendo aqui. Divisão de duas potências, subtrai os expoentes. Divisão de duas potências, subtrai os expoentes. É só isso, tá? De novo, anota essa propriedade aí, mais para frente a gente vai precisar dela. Seguindo. Próximo, o logaritmo da potência é igual ao produto entre o logaritmo e o expoente. Como seria isso? Aqui a gente tem um logaritmo, o log de x elevado a k. Esse k é um expoente que está elevando somente o x, ele não está elevando o logaritmo todo não. Tá? O que a propriedade me diz? Que eu posso pegar esse k, que está elevando o x, e vem para cá multiplicando, cai para frente multiplicando o logaritmo. De novo, de onde vem isso? Da regra de potenciação. Qual? Essa daqui. Eu tenho essa potência, a elevado a m, e essa potência está elevada a k. Tá? E é exatamente o que está acontecendo aqui. A potência x elevada a k. E o que é que eu faço? Lembram? O k caía para dentro do parêntese multiplicando o expoente. E ficava assim. Expoente igual ao produto m vezes k. Estão lembrados, né? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Olha. Potência x elevada a k. O que acontece? O k multiplica o expoente, o logaritmo. Estão entendendo essa analogia? O k, né, caiu multiplicando o expoente m, que é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, de novo, se der, anota aí em algum lugar, que a gente vai precisar mais para frente. E agora, a mudança de base. Para finalizar, o que seria isso? Você tem um logaritmo de x numa certa base a. E aí você quer mudar para alguma outra base, que aqui eu chamei de b, em laranja. Você tem que fazer isso. Log de x na base b, qualquer base b, sobre o log de a nessa mesma base b. Para que isso serve? Se você tiver uma calculadora aí e quiser dar uma olhada, é bem provável que ela não tenha a opção de escolher a base do logaritmo. A maioria das calculadoras não deixam escolher, só algumas são calculadoras científicas mais avançadas. Por quê? Meio que não precisa, se você entender da matemática. Aí normalmente
provavelmente essa calculadora que você tem aí, ela só calcula logaritmo de base 10, tá? E aí se você quiser calcular um logaritmo de uma base diferente, o que é que faz? Mudança de base, como o próprio nome diz. Como seria isso? Bora entender. Vou deixar aqui no cantinho esperando, tá? Lembrem aí dessa propriedade. Digamos que você tem que resolver isso aqui. Log de 12 na base 1,5 igual a x. Você quer descobrir esse valor de x. E aí, como é que faz? Mesmo que você esteja com a calculadora aí, como eu disse, talvez ela não te deixe escolher a base do logaritmo, seja sempre base 10. E aí, o que é que você faz? Para entender o passo a passo, primeiro bora desfazer esse logaritmo e transformar na forma de potência. Como é que fica? Base 1,5 elevado ao logaritmo x, expoente x, é igual a 12, né? E aí, o que é que eu faço? Se eu quero na base 10, porque minha calculadora só calcula log de base 10, eu posso fazer o seguinte. Lembram que eu posso multiplicar ambos os lados da equação por um número, posso dividir, posso somar, subtrair. Desde que eu faça a mesma coisa de um lado da equação e do outro também, eu mantenho a relação de igualdade, né? Então, a mesma coisa com o logaritmo. Se eu aplicar o logaritmo desse lado e desse lado com a mesma base, então eu mantenho a igualdade. Eu só meio que manipulei a minha equação, a minha expressão. Como seria isso? Eu posso aplicar assim. Log de 10 no lado esquerdo da equação e log de 10 no lado direito, que vai continuar a mesma coisa, tá? A relação de igualdade se manteve. E agora, o que tinha aqui, olha, base 1,5 virou base 10. Só isolando o valor, né, de x, que é que a gente quer descobrir. Vamos ter que lembrar daquela propriedade que acabamos de ver. Quando eu tenho aqui o x, o logaritmando elevado a k, ele cai para frente multiplicando, que é a mesma coisa aqui. Está vendo que o x está elevando o 1,5. Então, o que ele faz? Ele cai para frente multiplicando o logaritmo. Ficaríamos já assim, né? Compare aí se quiser, tá? Lembrando que esse k está elevando somente o x, e não é tudo. O logaritmo teria que estar entre parênteses, né? Se ele estivesse elevando todo mundo. Não é isso que está acontecendo. É como aqui, que ele está elevando só o 1,5, tá? Aí agora eu posso isolar o meu x. Passa dividindo para o outro lado da equação. E é exatamente isso que a mudança de base aqui da regra está me dizendo. Eu não consigo lembrar direito isso aqui de cabeça, tá? Não sei. Eu costumo fazer isso aqui no meio do cálculo sempre, tá? Você cai numa relação dessa e aí já coloca o logaritmo na base que você quer. Que normalmente o Enem faz isso, ele quer que você saiba usar a mudança de base. Vamos ver isso mais para frente. Mas se eu quisesse, eu poderia ter trazido para cá o log que eu queria calcular, né? Esse aqui, e já aplicar de cara a regra da mudança de base, que ficaria exatamente a mesma coisa que descobrimos anteriormente. Bora ver agora uma questão do Enem, difícil, tá? Não tem como negar, e ela vai pegar todas essas propriedades que a gente acabou de ver. Bora lá, que se você conseguir entender essa questão, você realmente entende logaritmo. Perfeito, se você entendeu tudo direitinho até agora, então bora tentar resolver essa questão difícil, eu diria até muito difícil, tá? Para se fazer na hora da prova, porque ela é complicada e leva muito tempo. Mas bora lá, porque é excelente para a gente praticar o conhecimento sobre logaritmo, tudo que a gente aprendeu até agora. Enem 2016, primeira aplicação. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1%, olha só, diminui, tá? De sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 e é isso que ele faz normalmente em questões de logaritmo. Dá uma aproximação e você vai ter que se virar com as propriedades, sair manipulando para conseguir resolver com essa informação que ele deu. Use 0,477 como aproximação para log de 3 na base 10 e 1,041 como aproximação para log de 11 na base 10. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de e dá as opções. Reunindo aqui as informações que ele deu para a gente, são essas. A liga sai do forno a temperatura de 3.000 graus Celsius. Diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Presta atenção nesse intervalo, não é a cada hora, é a cada 30 minutos, meia hora. E deu algumas aproximações de logaritmos para a gente. E de base 10, tá?
E ele pede o tempo decorrido em horas até que a liga atinja 30 graus Celsius e mais próximo de. Primeiro passo, como sempre, determinar a nossa função. Se você já pegou o jeito, dá para fazer de cara, mas eu vou de novo fazendo passo a passo. Vou reduzir aqui para dar mais espaço para a gente e depois eu trago de novo aquelas aproximações. Primeiro, é a temperatura zero, uma função da temperatura em função do tempo. A temperatura zero, ou seja, inicial, que ele deu para a gente, é de 3.000. Né? Quem seria T1? É o próximo termo. Seria o anterior vezes alguma constante. Né? Quanto? Pensem aí. Ele disse que diminui 1%, ou seja, diminui 0,01 do total a cada 30 minutos. Se ele diminui 1%, eu multiplico por 0,99. Isso é o que eu ainda tenho da minha temperatura inicial. Está esfriando, né? Saiu do forno e está esfriando. E aí ele vai começar a diminuir com o passar do tempo. E de 1%, uma diminuição de 1% a cada intervalo de 30 minutos. E note a relação desse índice. Cada uma unidade, indica um intervalo de 30 minutos, que é esse intervalo que diminui 1% da temperatura inicial. Então, quem seria o T2? Pega o anterior e multiplica de novo por 0,99 ao quadrado e assim por diante. Ao cubo, a quarta e vai diminuindo a temperatura. E assim por diante, até a temperatura de índice N, o nosso termo T, índice N. E aí, de novo, bora substituir aqueles dois termos por expressões que dê para comparar com as outras. A primeira ficaria 0,99 elevado a zero, né, que dá 1, vezes 3.000, manteve a mesma relação. E no segundo termo, 0,99 está elevado à primeira. Mesma coisa, só para facilitar a visualização. Oculta aqui, e como é que fica? De novo, a mesma coisa que já vimos umas 4 ou 5 vezes. O expoente está igual ao índice nessa relação que a gente encontrou. Então, bora aqui, tira essa interrogação e fica como 0,99 elevado a n vezes 3.000. Então, se eu quiser descobrir o t após 20 intervalos, né, eu venho aqui, t20, substituo n, o expoente igual a 20. Com uma cara mais de função, seria assim. A temperatura em graus Celsius é igual a 0,99, presta atenção, elevado a t, onde t é o tempo em intervalos de meia hora, tá? Não é uma hora. Então, se eu dizer que é t igual a 4, seriam 4 intervalos de meia hora. Logo, t é igual a 2 horas completas, tá? Senão, no final da questão, a gente ainda podia cair numa casca de banana e perder depois de um trabalho imenso. Trazendo a nossa função para cá, o que é que ele quer? Que a temperatura seja de 30 graus Celsius. Né? Ele está dizendo aqui. Então, o que é que eu faço? Eu pego esse 30 graus Celsius e substituo na temperatura da minha função. Está aqui, t igual a 30. E agora, o que é que eu quero? Descobrir o valor de t. Primeiro, vou passar o 3.000 dividindo. Né? 30 dividido para 3.000 dá 1 sobre 100 ou 0,01. Aí, se eu fosse transformar isso aí em logaritmo já, eu quero descobrir esse valor de t. Não tem como igualar as bases, como a gente fez lá na aula passada, exponencial. Vamos ter que usar logaritmo. Se eu quisesse já transformar isso aí para a forma logarítmica, ficaria assim, né? Log de 0,01 na base de 0,99 igual a t. Só que aí está o problema. Como a gente vai calcular esse logaritmo? Não tem calculadora, né? E essa base 0,99 a gente não faz ideia de como calcular. Tanto é que ele deu essas aproximações para a gente, só que os logaritmos são de base 10. E olha que está totalmente diferente do que a gente tem até agora. Então vamos ter que sair manipulando e sair de algum jeito. Bora se virar. Então eu não vou fazer isso aqui. O que é que eu vou fazer? Como eu já falei, que o Enem gosta de fazer, mudança de base. Eu quero logaritmo aí de base 10, porque foi a aproximação que ele deu para a gente. Vamos ter que se virar aí e transformar isso em log de base 10. O que é que eu faço? Aplico em ambos os lados da equação. Se eu apliquei em ambos os lados, a relação de igualdade está mantida. Eu só manipulei para a gente conseguir fazer a conta. Tá? Vou tirar aqui. E esse cara, né, ele já foi dado para a gente. Né? Ou seja, dá para calcular. Quer dizer, log de 0,01 na base 10. Né? Eu posso transformar nisso aqui, na forma de potência.
já que o log é um expoente, né, eu vou substituir todo esse logaritmo por um expoente, que é essas 3 interrogações aqui. 10 elevado a quanto dá 0,01, que é aquilo ali que está circulado. 10 elevado a menos 2, concordam? Então, esse expoente, o logaritmo, é menos 2. E eu posso substituir tudo isso aqui simplesmente por essa constante, menos 2. Já facilitou, ficou um pouquinho mais bonito. Trazendo aqui para cima, é isso que a gente vai ter que calcular. E aí que está também, né? 0,99 aí está estranho. Mas bora por partes. Primeiro, vou isolar o tempo t, né? Que é o expoente que a gente quer descobrir. Como eu faço isso? Olha que ele está aqui em cima. E aí, alguma ideia? Aquela regrinha lá da potência. De novo. O x, o logaritmando elevado a k, o que é que faz? O k cai para frente multiplicando o logaritmo. Desse jeito, né? E olha que essa questão ela é legal porque ela vai usando tudo que a gente aprendeu mesmo, tá? Aí isola o tempo, vou passar o log dividindo. E aí tudo bem. Agora, né, temos que resolver essa equação que eu vou colocar aqui. Nosso objetivo agora é resolver isso aí, calcular essa divisão. Menos 2 sobre log de 0,99 na base 10. Pelo menos já tem um log de base 10 aí. Mas por enquanto a gente ainda não sabe o seu valor. Bora sair multiplicando. Primeiro, eu não vou trabalhar com o número decimal aqui do logaritmo, 0,99. Eu vou transformar em valores inteiros. Como eu posso fazer isso? Primeiro, vou trazer para cá, né, o log de 0,99 na base 10. Aí vou calcular o seu valor e depois eu substituo aqui, tá? Bora por partes. Aí eu não quero trabalhar com esse valor decimal aí. O que é que eu faço? Substituo 0,99 por 99 sobre 100. É a mesma coisa, né? E o que é que eu faço agora para sair daí? Alguma ideia? Mais uma propriedade sendo aplicada, a do quociente. O que é que eu faço? Logaritmo do quociente é igual à diferença dos logaritmos. Então, aplicando a regra, ficaria assim, tá? Se não lembrar da regra, aí depois dá uma voltada aí no vídeo para rever. Log de 99 menos log de 100. Log de 100 a gente já pode calcular logo de cara, né? Tirar aqui, desfazendo, transformado na forma de potência, ficaria assim. Que nem a gente acabou de fazer lá, que deu menos 2. Nesse caso, como é que fica? 10 elevado a quanto dá 100? Ao quadrado, não é isso? Então, esse logaritmo é igual a esse expoente, que é igual a 2. Esse menos, né, 2 positivo. Esse menos aqui já tinha antes na expressão. Bora seguindo. Lembrando, né, que ele deu esses valores aqui pra gente, log de 3 e log de 11. Nem precisava ficar mostrando essa base 10, mas eu vou deixar para ficar melhor de entender. E aí, como é que a gente faz? A gente tem um log de 99. Tem que dar um jeito aí de sair log de 3 e log de 11, porque a gente só sabe os valores deles. Como dá para fazer isso? Dá para tirar um 11 daí, né? Como? Substituindo esse 99 por 9 vezes 11. Tá igual, não tá? Pelo menos já apareceu um 11 aí. Bora trazer aqui para cima essa equação para ficar mais limpo de trabalhar. E agora? Pensa aí, o que é que dá para fazer? Log de 11 já tem. Como é que eu separo esse log aí, 9 e 11? Eu tenho um produto. Lembram da propriedade? Logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Então, o que é que eu faço? Se tem um produto ali, eu posso separar, né? Esse menos 2 aí a gente está arrastando já faz um tempo. Bora deixar ele aí. Pronto, o log de 11 a gente já tem o valor dele, que está aqui. Só que temos o log de 3 e não o log de 9. O que é que dá para fazer? Eu posso, por exemplo, fazer log de 3 ao quadrado. Dá a mesma coisa, né? Ou poderia ter feito log de 3 vezes 3. Também daria a mesma coisa. Tranquilo. Depende aí do seu gosto. E aí, o que dá para fazer agora? Temos 3 elevado ao quadrado. Lá, a nossa regra da potenciação. O log de x elevado a k, o que é que faz? Esse k cai para frente multiplicando. Então, ficaria assim, 2 vezes log de 3. Né?
Presta atenção aí, bota uma pausa que eu vou limpar que já está tudo cheio, a tela, né? Trazer aqui mais para cima. E pronto. Acabamos de resolver o nosso problema. Temos aqui log de 3 na base 10 e log de 11 na base 10. E ele deu esses valores para a gente, está perfeito, é só substituir. Substituindo esses valores, está aí. Resolvendo essa soma aqui primeiro, que veio dos logaritmos, daria 1,995 menos 2, ou menos 0,005. Nota como essa questão é legal, no sentido de que usou tudo que a gente que a gente estudou, né? Ainda pior que tem essas continhas chatas ainda para fazer no final. É uma questão que ia demandar muito tempo para fazer na hora da prova, mas é legal para aprender mesmo os logaritmos. Pronto, calculamos o log de 0,99 e acabou o problema praticamente. Trazer para cá e substituindo na nossa equação, como eu disse que ia fazer, né? Isso tudinho foi só para calcular essa base, esse denominador. Aí agora é só substituir por menos 0,005. E olha que deu negativo já por isso. Menos com menos vai dar mais, né? O tempo tem que ser positivo. E aí como é que dá para fazer essa divisão? Pensa aí em alguma forma. Uma opção poderia ser multiplicar o numerador e o denominador por 1000. Né? E aí ia ficar 2.000 sobre 5, 2.000 sobre 5, que daria t igual a 400. E agora que está, ainda tinha que prestar atenção nisso. 400 o quê? Qual era a unidade do t que a gente viu lá no começo do tempo? Intervalos de 30 minutos. Tá? E ele pediu para a gente o tempo decorrido em horas, e não em intervalos de 30 minutos. Intervalos de meia hora. Então o que a gente faz? Pega esse tempo e divide por 2. Né? E agora t igual a 200 horas. Tá ótimo, perfeito. Essa é a nossa resposta. Gabarito, letra D. E ele ainda deixou essa casca de banana, né? Você podia ter feito isso tudinho e ainda cair aqui em t igual a 400. Sinceramente, esse é um problema que na hora da prova, como um candidato concorrendo à vaga lá, eu chutaria, né? Mas você tem que entender, né, os logaritmos, e nem sempre dá para saber se essa questão é realmente difícil. Né? Com muita prática você consegue identificar. Como vimos lá, aquela outra questão era fácil. Nem toda questão de logaritmo é difícil, mas essa aqui realmente é. Então, semana que vem a gente vê as progressões, tá? Até semana que vem, nos vemos lá.